Souza, muito obrigado por ter aceitado o convite da TEC. Para quem não me conhece, eu me chamo Hector Rabelo, estou na presidência da Associação Amazonense de Profissionais de Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas. Essa atividade nós estamos fazendo em conjunto com o Souza Neto, e vai já se apresentar com todos os direitos que ele tem, mas que até quando eu conheci ele estava na presidência do capítulo ISACA de Brasília. E aí hoje vai ser a primeira palestra, né, primeira reunião de uma série de 3, onde nós vamos estar voltados em governança, gestão de TI, análise de risco. Então nós vamos ter uma trilha muito interessante, que nós vamos estar conversando e batendo esse papo conhecendo. Quero pedir desculpa inicialmente pelo problema que nós tivemos na última sexta, mas deu tudo certo, conseguimos contornar e hoje estamos aqui. Para que vocês saibam, a Raíssa, que é a nossa administrativa aqui da TEC, ela vai estar sempre mandando via WhatsApp e e-mail, tá, o link de acesso. Por quê? Porque como foi feito pelo Simples, o evento no Simples foi encerrado, então eu perco a gestão de fazer as coisas pelo Simples. Então a gente vai fazer esse contato pessoal aí via WhatsApp, via e-mail. Qualquer coisa, se precisarem de alguma informação extra, podem nos informar, que a gente vai tentar atender o mais rápido possível. Respondendo algumas perguntas que possam vir ter, nós sim vamos gerar o certificado dessa atividade para quem precisa fazer as comprovações de horas. A gente também vai fazer essa atividade para contribuir também na formação dos demais, porque é uma atividade que nós, enquanto a TEC, nós entendemos que é importante, tá? E aí a gente vai fazer essa primeira trilha, espero que vocês possam realmente aproveitar. Esperamos que possamos fazer mais vezes, talvez esse ano, não sei se conseguiremos devido ao prazo, mas quem sabe ano que vem. E aí, quem sabe até mesmo formar uma turma, convidar o Souza para a gente fazer uma turma aí com um conjunto de gestores, um conjunto de pessoas que querem se tornar gestores, para que a gente realmente desenvolva, né? O objetivo dessa trilha é realmente startar, acender o fogo, aquela chama da governança, uma governança que é a qual eu gosto muito. E aí é contar realmente com a colaboração de todos, fique à vontade, interaja sempre que possível for, tá? E realmente agradecer em nome da TEC, Souza, por estar aqui conosco. E é contigo, meu amigo. Obrigado de coração e vamos que vamos. É contigo agora. Tá bom. Boa noite a todos. Bom, primeiramente agradecer ao Wesley pelo convite, né? Convite da ATEC. A minha empresa, né? Tem uma parceria, um convênio com a ATEC. E para mim é um grande prazer trocar informações com vocês sobre um tema que eu trabalho há tanto tempo. Eu comecei a me envolver com governança na década de 90. Olha só, gente. Foi o período inicial dessa discussão de governança, os trabalhos pioneiros do Venkatraman, do Steve DeHaes. Então, foi um período muito rico, engraçado, a década de 90 com relação à governança. E de lá para cá, eu adotei o COBIT, entrei no COBIT 3, depois peguei o COBIT 4.1, COBIT 5, e hoje estou no COBIT 2019. Então, tem sido uma jornada muito rica, muito gratificante. E hoje nós vemos no mercado que você não consegue ter um trabalho com boa produtividade e com produtos e serviços de qualidade, você não consegue se não tiver governança de TI. Então, hoje é algo absolutamente essencial. E eu queria mostrar para vocês aqui nessa palestra os principais conceitos, as questões principais que envolvem governança, tá? Fiquem à vontade para interromper, o grupo não é tão grande assim, dá para interromper, trocar informações, porque o material tem muita informação. Se a gente deixar acumular, olha, fica difícil depois conversar, tá? Eu só peço para vocês para
interromper direto minha palestra, que como eu vou estar apresentando, eu não vou estar enxergando quem levantou a mão. Não sei se o Wesley, você pode coordenar isso, ó, fulano levantou a mão, Beltrano, que aí eu respondo, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Então, está aqui, né, a nossa primeira trilha de aprendizado, governança e gestão de TI, uma parceria da AATEC e a SZ Neto Consultoria. Tá, ok? E esse é um tema muito rico, né? Governança e gestão de TI. Então, vamos lá. A nossa agenda, vou apresentar definições de governança. Governança corporativa, a gente tem que falar de governança corporativa. Governança de TI, o framework de governança do pessoal do MIT, é um framework muito conhecido, e normas de governança de TI, tá? Então, começando, né, com a nosso primeiro tópico, definições de governança. Primeiramente, o contexto. Então, o contexto é o seguinte: nós temos a nossa área de TI, que tem uma área, um departamento de desenvolvimento e manutenção de sistemas, e tem uma infraestrutura, né, onde nós fazemos a produção dessa TI. Naturalmente, essa TI tem que ser administrada para garantirmos níveis adequados de desempenho e compliance. Essa administração é feita com governança e gestão. A parte de segurança, né, que está sempre presente, compliance com as normas, com as leis. E nós temos, cobrindo tudo isso, a administração da empresa, né? E aqui vocês podem ver a equipe de auditoria que está justamente monitorando, avaliando os resultados entregues e de que forma a empresa está seguindo suas políticas e suas normas. Aqui, o contexto externo, o mercado, os clientes, os fornecedores, né, órgãos reguladores para quem trabalha no setor público, auditorias independentes. Então, veja, esse é o nosso grande contexto. Então, nós temos um contexto interno, tá? Aqui em amarelo é o nosso contexto interno e aqui fora o nosso contexto externo. Então, você começa a ver que a discussão começa a ficar complexa, né? Essa administração de TI, ela não acontece de forma isolada do mundo real, né? Do que está acontecendo no mercado. Ela está dentro desse ambiente. Primeiramente, a definição de governar. Governar vem de uma palavra grega, kubernein, que significa pilotar um navio. O processo de continuamente orientar e ajustar a direção.
Interessante, né, gente? Porque é justamente isso o que a gente faz na governança de TI. A gente está continuamente orientando e ajustando a direção da TI. O ambiente que nós vivemos é um ambiente muito dinâmico, muito dinâmico. Vocês podem perceber que toda semana tem novidade, seja na área de negócios, seja na área política, na economia. Então, isso tudo influencia o comportamento da nossa organização. E a gente precisa continuamente ajustar a direção da nossa TI. Isso, então, é governar. Então, está aqui até um texto que eu encontrei, que eu gostei, né? Gerenciando uma jornada incerta para um destino incerto, justamente devido a esse dinamismo do ambiente, do contexto externo e interno, né? Aqui a definição do dicionário sobre o que é governança, governar. A gente tem até aquela pessoa, né? Aquela profissional, aquele profissional que trabalham em uma residência, que é a governanta, né? o governante. Alguém que justamente cuida de administrar uma grande residência. Se você tem uma residência muito grande, uma mansão, você vai precisar de alguém para governar a tua residência, né? Agora, eu gostei aqui, essa parte de a definição de governar, eu gostei muito desse item 5. Olha aqui, gente, desculpa, o item, o item 7. Item 7 é do sul do Brasil, né? Um regionalismo. Governar é obedecer um cavalo à ação das rédeas. Então, imagina o gestor de TI segurando as rédeas da, da área de TI. Essa ação de controlar as rédeas da área de TI é governança, governar. Então, eu gostei muito, achei muito apropriado essa definição, porque é justamente isso, né? O gestor de TI segura as rédeas e vai controlando o trotar desse cavalo, né? dessa área de TI. Tá? Bom, vamos bater um papinho agora sobre governança corporativa. Bom, primeiro, a definição de governança corporativa da organização, né, para a cooperação e desenvolvimento econômico. A OCDE, ela define governança corporativa como o conjunto de relações entre a administração de uma empresa, seu conselho de administração, seus acionistas e outras partes interessadas, proporcionando a estrutura que define os objetivos da empresa, como atingi-los e como fiscalizar o seu desempenho. Então, vejam, no topo dessa governança, nós temos a governança corporativa. É justamente a governança de toda a empresa. A governança de TI, que eu já vou apresentar, ela é parte dessa governança corporativa. Tá? Então, vamos ver a definição de governança de TI.
a mesma OCDE, ela define governança de TI como o sistema pelo qual o portfólio de TI é direcionado e controlado. Só que vocês sabem, né? O portfólio de TI, ele tem dois componentes. São dois portfólios. Nós vamos ter um portfólio de programas e projetos e vamos ter um portfólio ou um catálogo dos serviços de TI da empresa. Então, a gente tem que controlar esses dois portfólios, porque o portfólio de programas e projetos contém ações, atividades para o futuro da empresa. Quando esses projetos estiverem finalizados, eles vão ser transferidos, né? Vão ser incorporados na rotina da empresa. E o portfólio de serviços é justamente o catálogo de serviços que a empresa disponibiliza para os seus usuários. Então, o que é essa governança de TI? Está aqui, ó. Ela descreve a distribuição dos direitos de decisão e a responsabilidade entre os envolvidos. Esse é um ponto fundamental. É a questão de papéis e responsabilidades. Isso tem que estar muito claro e isso tem que estar formalizado. Quem faz o quê? Quem é responsabilizado por que ações, tá? Então, esse é um dos itens mais importantes da governança de TI. E o segundo é, segundo a OCDE, as regras e procedimentos para decidir e monitorar o uso estratégico da TI. Olha que interessante. Então, traz as regras para tomada de decisão. Quando há, né, situações que exigem uma tomada de decisão com relação, por exemplo, a investimentos de TI, a governança de TI, ela descreve essas regras. E também o monitoramento. Como é que as áreas de negócio estão monitorando o uso estratégico da TI? É uma definição muito boa, muito completa. Aqui é um diagrama, né, do ITGI, que é uma instituição, né, da ISACA, que justamente discute governança de TI. ITGI, né, é IT Governance Institution. Tá? O que ela montou? Olha que interessante. Começando aqui pela esquerda. Tá? O alinhamento estratégico da TI. Então, como é que eu faço o alinhamento estratégico da TI? Primeiramente, escutando, observando quais são os direcionadores de valor das partes interessadas. Porque vamos lembrar, né, gente? Não há TI para TI. A TI é garçom. A TI existe para servir os interesses das partes interessadas. A TI não é finalidade da organização. Perfeito? A não ser, claro, uma empresa específica de TI, né? Mas, não, mesmo assim, ela precisa atender às necessidades das partes interessadas. Então, com isso, a gente faz o alinhamento estratégico da TI para garantir que a TI trabalhe de maneira a atender as partes interessadas. A TI trabalhando, ela vai fazer a famosa entrega de valor. Entrega de valor para os negócios.
Então, um negócio precisa de uma nova versão de um sistema, de um software, para poder atender mais clientes. A TI vai entregar esse valor. E a TI hoje, né, vocês sabem, hoje tudo que uma empresa faz, todos os negócios têm TI embarcada. Então, hoje não tem jeito. A TI é um componente essencial para a entrega de valor dos negócios. Agora, a gente vai fazer essa entrega de valor nos nossos sistemas, soluções, de olho na gestão de risco. Tem que ter esse olhar. Porque a questão aqui é o seguinte: a área de TI, com toda a sua infraestrutura, a parte de desenvolvimento, né? A gente tem uma infinidade de riscos. Riscos de indisponibilidade, risco de ataque cibernético, risco de falhas no software, riscos, né, de toda sorte. Então, o nosso trabalho tem que estar acompanhado, né, por uma gestão de risco muito presente, muito. Hoje, inclusive, uma disciplina da gestão de risco que é muito importante é a chamada gestão de risco de TI. Né? Bom, e fazemos tudo isso de olho na medição do desempenho. Eu preciso saber como estão nossos indicadores, nossos KPI, nossos OKR, né? Então, isso tudo tem que ser medido para eu saber se eu estou atingindo o desempenho esperado, tá? Então, é um diagrama bem interessante que ele apresenta vários aspectos de como a TI promove a qualidade e o desempenho das soluções de negócio. Gente, fiquem à vontade para interagir, viu? Aqui é um outro modelo. Esse modelo, gente, do Van Grimbergen. Van Grimbergen é um belga da Universidade de Antuérpia, na Bélgica, e ele publicou esse modelo na década de 90. Olha só, década de 90. Sei lá, quase 30 anos atrás, né? E aqui ele comenta quais são os elementos necessários de um framework de governança de TI. Então, ele propôs 3 elementos. Ele falou o seguinte: olha, o framework de governança de TI tem que primeiro trabalhar a questão dos processos. Então, a parte de, por exemplo, o BSC da TI, o Balance Scorecard, informações de SLA, COBIT, olha que interessante, ele já trouxe o COBIT para discussão, AITO, né? Modelos de alinhamento, né? TI negócio. Então, aqui nós temos um componente muito importante, que são os processos de governança de TI. Um outro elemento que ele destacou foi a parte de estruturas organizacionais. Como é que a minha TI está organizada? Quais são os departamentos, quais são as seções, né? E assim por diante, a estrutura. Como é que é? Tem um diretor, uma diretora de TI, tem um comitê, né, estratégico de TI, comitê diretivo, como é a estrutura organizacional da nossa TI. E o terceiro elemento, olha só que interessante, mecanismos relacionais. A gente viu que essa governança, aquela definição inicial da OCDE para governança corporativa, é justamente
o relacionamento da TI com as partes interessadas. Então, está aqui, ó, participação ativa e colaboração entre as principais partes interessadas, parcerias, recompensas, incentivos, TI e negócio trabalhando juntos, fazendo treinamento juntos, né? Então, aqui é um ponto essencial, né, gente? A nossa TI não existe isoladamente. Não existe. Não adianta eu ter uns processos definidos, uma estrutura criada, né, estabelecida, se eu não trabalhar a parte de relacionamento com as partes interessadas. Então, repetindo, a TI trabalha para as partes interessadas. Outra definição, vocês vejam que eu estou reforçando a parte de definição, é uma definição muito boa do Gartner. Vocês conhecem o Gartner, né? É uma empresa de consultoria muito respeitada, muito conhecida, e ela escreveu o seguinte: governança de TI é a atribuição de direitos de decidir e responsabilidades. Olha que interessante, está repetindo aquela definição da OCDE, direitos de decidir e responsabilidade. Então, quem tem direito de decidir assume uma responsabilidade. Isso em todos os domínios de decisão relevantes, com respeito ao uso dos recursos e serviços de TI, com o objetivo de manter os princípios corporativos e garantir o atingimento dos resultados do negócio. Então, aqui veja o objetivo, gente. O objetivo é trabalhar para o alcance dos princípios corporativos e garantir o atingimento dos resultados de negócio. Essa é a razão de ser da TI. Ok? Então, uma definição muito boa também, deixa bem claro qual o papel da TI nessa estrutura organizacional. Aqui é um diagrama, né, feito pelo Peterson em 2003, um diagrama muito interessante, para justamente separar o que é governança e o que é gestão. Então, como é que ele montou? Olha que interessante. Ele criou, no eixo das ordenadas, né, a variável orientação a negócio. E no eixo das abscissas, orientação temporal. Então, veja, a gestão de TI. A gestão de TI, ela enxerga a situação interna da empresa. Como é que a TI opera? Se opera de forma eficiente. E ela está preocupada muito com o presente, com a operação. Manter a operação funcionando com níveis adequados de produtividade e qualidade. E nós temos um minuto só, por favor. Deixa eu abrir a porta. Nós temos aqui essa parte de ter foco no presente. Essa gestão está muito preocupada em garantir níveis de produtividade e qualidade da operação de TI. Agora você olha aqui no diagrama a governança de TI. A governança de TI está olhando para o contexto externo.
externo, tá? Está olhando para negócio, mercado, normas, regulatório, legislação. E a governança tem um olhar principalmente orientado ao futuro, preocupada com o futuro da empresa. Como ela está se preparando não só para ganhar dinheiro hoje, mas continuar ganhando dinheiro amanhã. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês estão muito calados. Gente, qual é a diferença entre governança de TI e gestão de TI? Boa noite, professor. Eu acho que as duas andam juntas, né? Ok. Mas a governança ela é muito mais responsável por direcionar estrategicamente, dar direção estrategicamente, e a gestão ela é mais responsável por fazer a gestão tanto de pessoas quanto dos processos, os resultados, né, digamos assim. Perfeito. Então, acho que, Não, do meu ponto de vista, seria isso. não, gostei. Muito boa a tua definição. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Duas palavrinhas: eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia. Qual das duas se aplica à governança? Qual das duas se aplica à gestão? Governança seria eficácia e gestão eficiência? Perfeito, perfeito. Então, a gestão está preocupada com eficiência, com fazer bem feito. A governança está preocupada com eficácia, fazer o que foi pedido. Você veja que são duas questões distintas. Você pode desenvolver um sistema com todos os requisitos de qualidade, né? Um sistema muito bem desenvolvido, e no final você entrega o sistema para o demandante, para a área de negócio, e a área de negócio olha e fala: poxa, eu não quero isso não quero, não foi isso que eu pedi. Aí você fala: puxa, o sistema está tão bom, tão bem feito, mas o cliente não quer o que eu desenvolvi. Então, você tem que olhar esses dois lados: fazer bem feito e fazer o que foi pedido. O Peter Drucker, né, aquele famoso, né, pesquisador, ele tinha uma frase muito boa. Ele falava o seguinte: a coisa mais triste do mundo é você fazer bem feito o que ninguém quer. Realmente é muito triste, né? Você faz uma coisa no capricho e a pessoa fala: não, eu não quero isso, eu não pedi isso. Então, a gente tem que ter os dois olhares, né? Aqui uma coisa interessante. O pessoal, às vezes, me fala: Souza, eu trabalho muito bem aqui na minha empresa, eu tenho gestão, tenho governança, e aí eu fico conversando com eles e muitas vezes eu falo que, olha, a sua gestão está muito boa, mas governança, pelo que eu vi, você ainda não tem. Olha esses dois exemplos aqui. O primeiro, né? Gerir acordos de nível de serviço. Essa daqui é uma atividade, né, típica de gestão de TI. Quando é que essa atividade se torna uma atividade de governança de TI? Quando você, por exemplo, faz uma reunião mensal com as áreas de negócio para discutir
os resultados do alcance dos acordos de nível de serviço. É diferente, não é, gente? Uma coisa é reunir a equipe de TI, reunir os gestores, os técnicos, para discutir SLA. Outra coisa é discutir SLA com áreas de negócio. Essa segunda opção, aqui você está fazendo governança. Um outro exemplo do planejamento orçamentário. A gestão, você está preocupado, né, em discutir esse planejamento orçamentário com os gestores de TI. Na governança, esse planejamento orçamentário, tá? Ele é definido, planejamento orçamentário da TI é definido por um comitê TI negócio. É outra abordagem, né? É uma discussão em outro nível. Então, a gente precisa ter essa preocupação. A gente precisa alavancar essa gestão de TI para que ela convide as partes interessadas, as áreas de negócio para participar. Tá? Aí tem um termo aqui que eu queria comentar. É governança corporativa de TI. A partir da versão 5 do COBIT, apareceu essa palavra aí, essa expressão, governança corporativa de TI. Porque antes a gente só falava governança de TI. Aí eu pergunto para a gente, por que a ISACA começou a chamar de governança corporativa de TI? Qual era a preocupação da ISACA com isso? Destacar a importância da TI no negócio? Exatamente, deixar bem claro isso para toda a empresa. Olha, essa governança de TI não está restrita à área de TI. Ela impacta, ela influencia toda a empresa. Toda a empresa. Porque todas as atividades da empresa, área administrativa, área financeira, áreas de negócio, todas as áreas fazem uso de TI. Quem hoje não trabalha com computador? Então, essa governança de TI, a ISACA quis deixar bem claro, é uma governança de TI de toda a empresa. Essa é uma mensagem muito forte. E aqui tem umas frases que eu gostei muito, né? Que eu queria ler para vocês. Bom, a primeira, a governança de TI deve ser definida como objetivo de negócio, não como objetivo de TI. A TI não trabalha olhando para o seu umbigo, não. A TI trabalha olhando para as necessidades, para as demandas de negócio. Grandes empresas como o Banco do Brasil tratam a TI como negócio. Bancos, a questão da TI é essencial. Ele trata como negócio. As discussões de negócio do Banco do Brasil, da Caixa, têm a participação ativa do pessoal de TI. Porque não adianta o pessoal de negócio se reunir, tomar decisões e só depois, no final, chamar a área de TI. Pode ser que eles tenham pensado numa solução, num sistema, que a área de TI fala, olha, isso daqui é inviável, ou isso daqui vai ter um custo muito elevado. Então, nós temos que ter comitês de alto nível formado por gente de negócio e gente de TI. Porque o que for decidido pelo negócio
vai ser implantado pela TI. Outra frase que eu gostei muito. Governança de TI não trata de gerenciar a TI da organização, mas de gerenciar o uso que as áreas de negócio fazem da TI. Achei fantástica essa frase, fantástica. É justamente isso. Eu estou trabalhando para as áreas de negócio e eu quero, né, gerenciar como elas estão usando essa TI, se estão usando da melhor forma possível. Essas frases eu tirei do Código de Governança Corporativa da África do Sul. Olha que bacana. A África do Sul tem um trabalho muito importante, muito relevante com relação à governança de TI. E esse documento que tem essas frases, é um documento de governança corporativa do IBGC da África do Sul. E esse IBGC da África do Sul, ele traz preocupações com governança de TI. Aí tem aquela questão importante. Como é que a gente vai alinhar a estratégia de TI com a estratégia de negócio? Como é que é feito esse alinhamento? Como é que a governança de TI promove esse alinhamento? Porque a estratégia de TI tem que estar muito alinhada com a estratégia de negócio. Caso contrário, eu fico naquela situação de estar provendo soluções que ninguém pediu, que ninguém tem interesse, né? Então, vejam, a primeira coisa que eu tenho que procurar é a estratégia de negócios. Em algum documento da empresa, eu vou encontrar a estratégia de negócios ou vou encontrar um plano de negócios. Então, a área de TI tem que ler essa estratégia de negócio, esse plano de negócio. Depois de ler essa informação, aí sim eu vou discutir, elaborar a estratégia de TI. Então, veja, só depois de eu ler e conhecer a estratégia de negócios e o plano de negócios, é que eu vou criar uma estratégia de TI. O que é que a TI vai fazer nos próximos anos para trabalhar de maneira alinhada com a estratégia de negócio? Então, está aqui. É o famoso alinhamento entre as estratégias. Como é que a gente faz esse alinhamento de estratégias de maneira concreta? Concretamente, Souza, como é que é feito esse alinhamento? Esse alinhamento começa aqui. A gente começa fazendo um mapeamento dos ativos de TI com os ativos de negócio. Então, você pega uma solução de negócio, um processo de negócio, e você identifica quais são os ativos de TI que suportam esses ativos de negócio, esse processo de negócio. Esse processo de negócio, ele é suportado por esse servidor da TI, por esse sistema que foi desenvolvido para trabalhar essa solução que é oferecido para o cliente e assim por diante. Então, você mapeia quais são os ativos de TI que suportam os processos de negócio. Dessa forma, você começa a abrir um diálogo muito rico entre TI e negócio. Que ativos da TI são relevantes para que negócios da empresa?
Bom, planejamento. A gente precisa se planejar, não é? A gente não pode fazer aquele antigo planefazendo. Eu já ouvi isso de um diretor, gente, acreditem. Se vão falar que o Souza está fazendo piada. Não, eu ouvi isso de um diretor. Planefazendo. Quer dizer, não está planejando, né? Se é planefazendo, está fazendo e pronto, né? Então, esse planejamento da TI, ele é muito importante para a gente, que vai permitir que a gente organize nossas atividades para promover o alinhamento com as áreas de negócio. Onde é que começa o planejamento da TI? O planejamento da TI, ele começa no plano estratégico corporativo, o plano estratégico institucional. Então, a partir desse plano estratégico corporativo, é que eu vou definir o meu PDTI, vou definir o meu PET. Eu acho que a maioria aqui deve ter o seu PDTI, né? Que é o Plano Diretor de TI. O Plano Diretor de TI, ele é um plano com características táticas e operacionais. O PDTI tem a lista dos projetos que serão trabalhados durante o ano e a lista das atividades, das ações que serão empreendidos. É o documento mais importante do dia a dia da TI, o Plano Diretor de TI. Tem um outro documento que algumas empresas têm, que é o PET. O PET é o Plano Estratégico de TI. Como é que é feito o PET? O PET é muito bacana, gente. Você lê o Plano Estratégico Corporativo e você procura no Plano Estratégico Corporativo em que objetivos estratégicos a TI vai apoiar, vai dar suporte. Então, o PET ele mostra com clareza como a TI apoia o alcance dos objetivos estratégicos, tá? Então, o PDTI tem uma função de justamente listar, gerenciar os projetos e ações da TI, e o PET tem o objetivo de abrir um diálogo estratégico da TI com a organização. Um outro termo, né, que está surgindo é o chamado PDSI, Plano Diretor de Segurança da Informação. Por quê? Hoje, a quantidade de projetos, de ações de segurança da informação está crescendo muito. Você vai nas empresas e você vê que tem muita atividade relacionada diretamente com segurança da informação. Isso está tão importante que apareceu agora no mercado esse termo, PDSI. Seria o PDTI das ações de segurança da informação. Tá? Eu estou trabalhando o PDSI de uma grande empresa e ela tem muitas atividades, muitas. Ela precisa organizar isso em um plano para ela justamente desenvolver esses projetos de segurança durante um ano de uma maneira estruturada, né, e organizada. Outro elemento muito importante de governança, vocês sabem, é a questão de gestão de riscos de TI. Nós vamos ter uma palestra, né, Pois não? Um colega perguntou aqui se o PET está dentro do PDTI, Daniel.
Bom, muito boa pergunta, muito boa. Muita gente acha que não precisa criar o PET. O que é que eles fazem? Eles criam uma seção, um capítulo dentro do PDTI. Criam um capítulo de orientação estratégica da TI. E dentro desse capítulo, colocam as informações da estratégia da TI. Isso é muito comum, muito comum. Agora, tem que ser um material rico, né, gente, para fazer sentido, né? Mas isso acontece muito. Muita gente não cria o PET, né? Agora, eu olho muito para as grandes empresas. As grandes empresas, elas têm o PET, tá? Empresas de médio porte, empresas pequenas, não. Elas incorporam a estratégia de TI dentro do PDTI. Tá? Muito boa pergunta. Obrigado. Nada. E, então, gestão de riscos de TI. Tema da nossa próxima palestra, né? A parte de riscos. Então, primeiramente, definir o que é risco. Me ajuda aí, gente. O que é risco? Qual é a definição da norma ISO com relação a risco? Me ajuda. Qual é a definição? Se eu não me engano, é a incerteza Isso. sobre algo. Não, tá no caminho certo. Deixa eu só completar um pouquinho. É a incerteza no alcance dos objetivos, né, estratégicos, dos objetivos da empresa. Então, só há risco se houver incerteza. Porque se você não tem incerteza, se você está absolutamente seguro de que uma coisa vai acontecer, não há risco. Não há risco, tá? Então, o risco traz o elemento da incerteza. Tem algo que eu estou me preparando para executar, só que existe uma incerteza se eu vou conseguir executar da maneira que eu pretendo. Há risco. Não, nesse caso, há risco. Como é que é essa gestão de riscos de TI? Ela começa com a identificação de risco. A primeira coisa é identificar se há um risco naquele processo, naquela atividade, né? Identificar os riscos. Isso pode ser feito de uma maneira informal. Junta a equipe, faz um brainstorming, né? E, a partir disso, identifica os principais riscos. O próximo passo é analisar esses riscos. O que é a análise de risco? É você estimar, é uma estimativa, estimar a probabilidade e o impacto de cada risco. Eu identifiquei um risco de indisponibilidade de um sistema de negócio. Eu identifiquei esse risco de indisponibilidade. Qual é a probabilidade desse risco se materializar, dessa indisponibilidade acontecer? Então, analisando a situação, eu faço uma estimativa. Olha, a probabilidade de haver indisponibilidade é, por exemplo, de 30%. Beleza, já estimei a probabilidade. E qual o impacto? Se essa indisponibilidade realmente ocorrer, qual é o impacto na minha empresa? Ah, Souza, se esse sistema, que é um sistema de negócio importante, a gente ganha muito dinheiro com ele. Se ele ficar indisponível, o impacto vai ser de R$ 1 milhão.
Então, vocês vejam que é um risco severo. Tem uma probabilidade alta, 30% de ocorrer, olha só, e o impacto é grande, R$ 1 milhão. Então, é isso que a gente faz na análise de risco. Estimar probabilidade e impacto. Eu quero repetir isso, tá, gente? É uma estimativa. Porque como aqui nós estamos falando de incerteza, eu não tenho como falar que a probabilidade é 32%, 31%. Eu não tenho essa certeza. Eu estou falando de risco, né? É incerteza. Então, é uma estimativa que eu faço com a minha equipe de TI, com a minha equipe de negócio. Ô, Souza, Pois não? vou dar um exemplo prático, Ok. né, que tudo bem que é uma estimativa, mas eu já fiz análise de risco e que o pessoal de TI discordou da probabilidade. Mas ali eu não tinha nada para estimar, né. O que eu fiz foi do cenário, né, Perfeito. do cenário. Mas, por exemplo, tinha a parte de falta de energia, de disponibilidade, que eu já consegui um relatório do próprio prédio com as faltas de energias do ano passado, ali E eu consegui, justificar e estimar. Mas quando eu não tenho nada que eu consiga estimar, como é que funciona? Porque eu, como auditor, eu vou ter uma visão daquela probabilidade. Por exemplo, vazamento de dados, não é? isso. Nunca teve, nunca teve, mas eu vou ter que colocar ali uma estimativa de risco. Isso. Qual que é a melhor prática? Tem alguma ferramenta? Como é que funciona na hora de eu falar para o head de TI, por exemplo, que a probabilidade é de 20, 30, 40%? Não, excelente pergunta. Quando você tem um histórico, é bem mais fácil, porque vai te ajudar, né, a balizar essa estimativa. Só que a gente tem que lembrar, né? O histórico mostra o que aconteceu no passado. Não é uma garantia de que vá se repetir no futuro, mas é uma referência. Agora, eu gostei do que você colocou. E se for uma situação completamente nova, né? Ou um vazamento de dados, a gente nunca teve um vazamento de dados, qual a probabilidade disso ocorrer? Aí você vai fazer um trabalho justamente de análise. Como é que é esse trabalho? Quais são os fatores quais são os fatores de risco relacionados a vazamento de dados. Normalmente, quem sofre vazamento de dados, eles sofrem devido a que circunstâncias? Quem sofre vazamento de dados normalmente não tem uma certificação ISO 27001 de segurança da informação. Já é uma informação. Quer dizer que se eu tiver uma segurança da informação bem estruturada, implantada corretamente, a probabilidade de eu sofrer um vazamento de dados será menor. Opa, gostei. Outra coisa, quem sofre vazamento de dados nunca fez um teste de intrusão. Opa, mais um fator para eu considerar. Quem sofre vazamento de dados normalmente não tem um plano de segurança da informação, uma política de segurança da informação. Então, o que a gente faz é coletar fatores de risco para ver quão vulnerável a nossa empresa está para um determinado fenômeno. Então, é dessa maneira que a gente constrói a estimativa. E, olha, normalmente a gente sai com estimativas muito realistas, viu? Muito realistas. Porque a gente vai coletando essas informações e vai montando o quebra-cabeças.
Eu estou justamente dando consultoria para uma empresa sobre isso, e ela me perguntou. A primeira pergunta na primeira reunião foi: Souza, qual a probabilidade de nós sermos atacados? Eu falei: olha, vou fazer o levantamento de como vocês trabalham a segurança da informação, e a partir desse levantamento, né, verificar que mecanismos de proteção vocês implantaram. E olha, se faltar muito mecanismo de proteção, posso adiantar que a probabilidade será média ou alta de ocorrer um ataque. Tá? Show de Então, bola, valeu. não, tranquilo. Então, depois dessa análise, a gente vem para uma outra fase. Avaliação de risco. Aqui é o seguinte, eu identifiquei a probabilidade e o impacto do risco. Agora eu vou avaliar se a minha empresa aceita um risco com essa probabilidade e com esse impacto. Olha, Souza, eu levei esse risco aqui para a alta direção. Não, vou ter semana passada, eu tenho que trocar essa porra da frente pelo menos. Eu vejo de boa aqui, mas... Né? Então, eu levei... Foi que eu acho que ele desmutou o microfone do celular. Tá bom. Mas, Souza, queria dar Perdão. só um complemento aí no Claro, que claro. o colega falou. Eu sou o Luiz, tá? Opa, Luiz. Eu trabalho nessa parte também de segurança da informação, principalmente na questão de... Eu sou encarregado de dados de uma empresa. Isso que Perfeito. você falou, eu trabalho bastante com LGPD já. Isso que você falou é bem importante porque as empresas, elas não estão se preocupando, por isso que elas sofrem isso nas questões preventivas. Só Isso. fazem as corretivas. E essas Exatamente. preventivas, que são as análises, os riscos, a gente tem, no caso você, eu, como consultoria, que a gente leva questionário, faz entrevistas, faz levantamento, as pessoas acham isso, infelizmente, balela. Hoje o cenário Isso. ele está mudando devagar, mas está mudando. Por quê? Conta dos ransomware, conta dos ataques, isso tudo é deixado de lado achando que qualquer antivírus protege a empresa. Isso. Sendo que, se a gente não trabalhar a conscientização das pessoas que estão na linha de frente, isso não adianta nada. Então, é um trabalho que, realmente, como você falou, quando a pessoa pergunta, olha, eu estou... vou ser atacado de... Rapaz, se você... Rapidinho com questionamento, numa entrevista que você faz, num questionamento, Isso. você já vê, já vai pegando vários pontos, e às vezes Perfeito. os pontos, eles são bem fáceis de corrigir, só que não tem o Isso. quê? Processos e procedimentos. Então, Perfeito. isso daí, mas é interessante, bacana. E contribuindo, o Wesley, o negócio não é se eu vou ser atacado, é quando. Exatamente. E a gente já passou dessa fase. Verdade. Não é quando. Eu já Verdade. sofri isso. Então, é quando. É E quando. você foi bem feliz quando você falou aí que só o antivírus não resolve, realmente não resolve. Então, a gente tem que ter um EDR por trás, Isso. um EDR rodando. A gente tem que ter políticas bem definidas para o usuário, que não adianta a gente ter um sistema redondo, a gente tem um sistema de segurança legal e na hora que chega para a ponta, que é para o usuário, você falha. Então, a gente tem muito phishing direcionado, né? Por exemplo, né? Então, a gente usa muita ferramenta anti-phishing, tem muita ferramenta gamificada para o usuário, que é o que eu estou usando agora na organização. Isso. Então, é aquele negócio que você cria um ambiente de aprendizado para ele. Então, a gente dispara phishing internamente, semanalmente, a cada 2, 3 meses. Então, é bem variado. Então, os primeiros trabalhos que a gente começou a fazer, 90% da galera, estou falando do universo de quase 400 pessoas, 90% clicaram no phishing. Hoje a gente fez um de novo, desses mesmos universos, só 10 até agora clicaram. Fiz um hoje de manhã, às 10 da manhã. Então, a última vez que eu vi, só 10. Então, diminuiu bastante, mas o ideal é 0. Então, a gente
tem essas plataformas gamificadas, não é um custo muito alto de se investir, né? Então, é bem interessante a gente investir nisso. Porque, às vezes, tu se cerca de firewall, de regra, de não sei o que, EDR, XDR, endpoint, proteção, e o cara que está lá na ponta, que é o usuário, falha. Ele Então, dá ok, ele aceita. Isso. Então, por mais que você se proteja, o cara faz um ataque de phishing, depois ele começa a lateralizar, acabou tudo. Ele passa 2, 3 vezes na tua rede sem tu identificar ele, porque ele está em silêncio chegando no teu backup. O básico o ouro hoje não é mais a informação em si. É você ataca o backup do cara e deixa o cara sem backup. Primeiro mata-se o backup. Depois ele começa a ir atrás de dados, vazamento, etc. e tal, aqueles ataques que a gente já está acostumado. Mas o alvo principal hoje é o backup. O backup. É backup. E vale lembrar que snapshot não é backup. Tá? Snapshot não é backup. Ô, Lindenberg, uma pergunta para quem está com a mão na massa aí. Vocês falam para os colaboradores que tem teste de phishing ou não? Não. É cego. Não, isso daí não é cego. É cego? Isso é cego. Porque senão não é. Senão passa tudo O que a gente fez foi aliar com a diretoria. Mas na política, só mais uma dúvida no referente a isso, treinamento, vocês assim, não falam. Vocês não falam para os colaboradores, mas existe uma palestra informando a possibilidade de algo e que a empresa vai fazer tais testes. Porque assim, eu não né? estou falando Eles que são vai falar. Não estou falando identificados. que vai falar assim. Amanhã vai ser teste de phishing. Esse Isso. mês é teste de phishing. Eu não estou falando isso. Mas eu tô eles são falando assim, conscientizados que que existe na esses conscientização testes. fala assim, olha, a empresa faz teste de phishing, Sim. ou na política de segurança tem lá que faz teste de phishing. Segurança tem teste de phishing. A gente tem os Desculpa, comunica. eu não entendi. Cortou o começo. Tem. Na política de segurança tem já registrado que a gente tem os testes de phishing. Quando os colaboradores vão entrar, né, a gente faz uma apresentação, a gente da TI mesmo, a gente faz uma apresentação, a gente mostra como funcionam os sistemas e já coloca a questão da LGPD e tudo mais, tratamento de dados e já a parte da segurança. Né? Aí já obriga ele a fazer aquela plataforma gamificada, e, enfim, aí vai indo. Mas ele sabe que tem um phishing. Então eles são tão cientes que tem. Não quando que não tem. Aí não é, né? Quando aí não é possível. Beleza, valeu. Aí o que a gente fez foi, eu sentei com a diretoria e falei, olha, vamos implantar essa prática, assim quando a gente for aprovar o PDTIC, né? Então, a gente tem essa prática e eu queria rodar na casa. Só que eu não quero te avisar, né? Falando com a autodiretoria, eu não quero te avisar quando eu for fazer. Vai ser totalmente cego. Então, inclusive, o meu diretor superintendente clicou. Entendeu? Os primeiros phishings, ele que é um dos maiores alvos, inclusive a gente tem um monitoramento mais alto na conta dele, ele clicou. Então, por isso que eu digo, não adianta a gente cercar, o cara tem duplo autenticador, duplo fator de autenticação em todas as contas, tem um EDR com as políticas aplicadas para ele. Então, tem muita coisa. Mas, no final das contas, ele acabou clicando. Entendeu? E por isso que eu tô macaco velho disso. Tá? Mas o phishing é solto aleatoriamente, às vezes a gente passa 2 meses sem e tudo mais. Não, beleza, uma discussão muito interessante. A parte de phishing, quando eu vou começar um teste de phishing, naturalmente é um teste, né, sigiloso, ninguém sabe que vai ser realizado. Agora, a primeira coisa que eu faço, um estudo de qual é o risco de um colaborador aceitar o phishing, cair na conversa do phishing. Qual é o risco? Quais são os fatores que levam um colaborador a clicar ali? Então, se você faz um mapeamento do risco antes do teste, é muito bom, porque depois que ele clica, você vai entrevistá-lo e perguntar por que você clicou. Você teve algum treinamento sobre segurança da informação na empresa? Assistiu palestras de conscientização, palestras de sensibilização? Como é que está a cultura de risco na empresa? Porque não basta fazer o teste de phishing. Eu tenho que identificar os riscos e depois trabalhar para reduzir
a probabilidade do risco, né? Então, é um trabalho bem completo que vai além do uso da ferramenta, né? Bom, avaliação de risco. A avaliação de risco, aí é uma decisão, normalmente, da alta administração. Vou aceitar esse risco ou não? O pessoal fala, Souza, levei para a diretora de TI um risco que eu identifiquei com 30% de probabilidade e um impacto de R$1 milhão. E ela falou que tudo bem, que a gente não precisa esquentar com isso. Acontece. Só que aí, o que é que eu sugiro? Documenta essa decisão que ela tomou. Documenta. Porque se o risco se materializar, alguém vai responder por isso. E não vai ser você, o gestor. Tá? Então, aqui é uma decisão muito importante. Esse risco é ou não é aceitável? Porque se o risco não é aceitável, olha, não, o impacto de R$1 milhão eu não aceito, o que é que você faz? Você trata o risco. Você vai mitigar o risco, evitar o risco, transferir o risco, compartilhar o risco e assim por diante. Mas você só faz o tratamento do risco se o risco foi avaliado como inaceitável. Porque se a probabilidade for baixa e o impacto for baixo, vamos aceitar, vamos documentar, né, esse risco, mas vamos aceitar. Tá? Então, a discussão de risco hoje é uma discussão muito rica, né, nas empresas. Aqui uma coisa interessante que vocês estavam falando aqui, né? Gostei muito, a importância da segurança da informação na governança de TI. Hoje é um elemento chave. Se eu não tenho uma segurança da informação adequada, eu vou comprometer meus esforços de governança e gestão de TI. Eu vou ter falha nos meus mecanismos de gestão, gestão de portfólio, gestão da inovação, gestão do conhecimento, gestão da estratégia. Toda a minha área de gestão e governança vai sofrer com isso. Então, passou a ser um elemento essencial nessa governança de TI. Agora, não vamos esquecer do vice-versa, né? A importância de governança de TI na segurança da informação. Qual é a minha experiência? Muitas vezes a empresa me chama para fazer um diagnóstico, a implantação de controles de segurança da informação, e eu noto que a empresa é muito fraca de governança de TI. Ela não tem, por exemplo, a gestão dos SLAs. Então, tem muita coisa que é de base, né, que não é feita. Ela implanta mecanismos de segurança da informação, mas ela não gere os mecanismos. Os incidentes acontecem, ela resolve os incidentes, mas ela não tem uma gestão de incidentes. Então, tem um monte de disciplina que quem não tem governança de TI não faz. E isso compromete a segurança da informação. Essa é uma situação que eu trabalho numa área, né, que é a empresas do agronegócio. Gente, o agronegócio, embora responda por 25% do PIB brasileiro, 25%, as empresas do agronegócio brasileiras elas estão numa situação, digamos assim, muito incipiente em relação à governança de TI e segurança da informação. É desconhecimento mesmo. Souza, só isso daí que você falou sobre o agronegócio,
é uma coisa que realmente chama muita atenção, porque eu vejo que é uma escala grande da fatia do negócio mundial. Eles Isso, têm eles têm a tecnologia de ponta excelente, mas ninguém está exatamente. preparado para essa absorção. É incrível, não Exatamente. tem nada. Então, qualquer Exatamente. motivo de invasão, os caras eles querem produzir, porque tem que produzir para exportar, Isso. para vender, mas ninguém está preparado aí nessa Perfeito. fatia. Perfeito. Interessante isso. O nosso Eu não sei trabalho hoje, né? Pois não. nos estados, ô Souza, mas aqui no meu estado as empresas de agronegócio são predominantemente familiares. Isso. Então, TI é um técnico, um cara que tem um médio técnico, ou fez uma manutenção de computadores, bota lá dentro. O cara Isso. contrata um sistema que já vem possivelmente de fábrica, né, da fábrica do implemento que ele usa ali, João Deere, enfim, qual que seja, e o cara usa aquela ali. Mas não tem alguém lá dentro preocupado com a governança, com o teste, Gestor nem Exatamente. pensar. Gestor nem não existe. pensar. Não, porque ali a TI ainda, pelo menos aqui no estado, a TI está sendo vista ainda como custo, não como Isso. investimento, sabe? Então, já fiz consultoria em empresas aqui que o servidor era um desktop que no final do dia desligava, cara. E no outro dia de manhã não ligava, enfim. Então, é bem complicado, porque justamente as empresas são de um ramo familiar. Não existe aquele negócio da diretoria, Tem a razão. segregação de função, por assim dizer. É tudo uma coisa só. Perfeito. Só complementando o que ele está falando, realmente esse é um cenário nas empresas familiares que a gente, como gestor de tecnologia, tenta mostrar um cenário e a aplicabilidade da governança de TI dentro da empresa. Mas quando a gente mostra isso, a gente também traz junto um custo necessário a ser utilizado, que é visto como desnecessário pelos diretores, Isso. pelos donos da empresa. Perfeito. E a gente mostra a aplicabilidade disso, mostra o quanto é importante a ferramenta de governança, porém é negado sem um conhecimento deles, da diretoria, assim, eles não se interessam nem em procurar saber o quanto Isso. aquilo vai trazer de melhoria para a empresa. Já passei bastante por isso, por esse tipo de... É até um pouco constrangedor, né? Quando a gente tenta levar uma melhoria desse nível da área de tecnologia que vai fazer com que a empresa toda ganhe com isso, mas é negado de imediato pela diretoria, simplesmente por achar o custo muito alto. Perfeito. Não, esse trabalho de sensibilizar a diretoria é muito difícil, né? Pois não? Isso. Uma coisa que me aconteceu aqui. Sobre os testes, né, de software em cima, o que você diz? Que é mais usual, mais confiável, por assim dizer, a gente usar um black box ou a gente partir para um white box? Não, o que é que eu gosto de fazer, né? Quando é o primeiro trabalho, cheguei agora na empresa, o primeiro trabalho eu faço black box. O black box, a empresa que vai fazer o teste de intrusão, ela ataca de fora sem nenhum conhecimento sobre a organização, nenhuma informação interna de servidores, de sistemas, nada. Ela entra de fora como se fosse um atacante vindo de Israel. Pronto. É o primeiro que eu faço, o black box. Depois do black box, quando a gente identifica as principais vulnerabilidades, aí sim a gente pode, dependendo da necessidade, fazer um gray box ou um white box. Perfeito. Tá? Eu já ouvi muita gente dizendo, cara, eu fiz 10 black box aqui no software e para mim ele está seguro. Eu acho justamente o contrário. Para ele, de fato, trabalhar bem, teria que ser um white box. Tem que ser uma caixa aberta, porque tu conhece o problema e está atacando aquele problema. O black box, dependendo do testador, dependendo do tester, pode ser que ele não explore aquela vulnerabilidade que está ali no horário. Então a gente... O cara dizer assim que eu fiz 10 black box e foram todos sem sucesso, né, por parte do atacante, eu tô bem seguro.
Eu acho que a gente deveria pensar ao contrário. É, Porque o white box, ele conhece a estrutura. Ele sabe o que ele tem de PHP, de banco, enfim, de linguagem que está rodando e as vulnerabilidades novas que acabaram de sair. Agora, uma coisa importante é a seguinte, é a empresa que você vai contratar para fazer o teste de intrusão. Tem que ser uma empresa experiente, que já tenha feito isso em outras empresas e que tenha um ferramental adequado e atualizado. É muito importante escolher bem a empresa que vai fazer o teste, né? Tá? senão o pessoal só roda os scans, só roda as ferramentas e fala que fez o teste Isso, e não, manda o não é só relatório. isso. O que não é, De o que jeito não é. Mas tem muita gente vendendo isso. Scan de vulnerabilidade e fala que fez o pentest, seja o white box, o black box, né? Porque aí chega, a gente volta de novo. Aí vai apresentar pro cara que é dono da empresa, que ele nunca viu, o cara vem, tá com um Nmap bonitinho assim lá no Kali, e vem aquele monte de letra, ponto, convenceu o cara, meu sistema tá seguro. Também tem isso. Mas olha só, é aquela questão, né, gente? Como é que a gente leva isso para a alta administração? A gente tem que levar isso para a alta administração numa linguagem que seja acessível para ela. Não pode ser uma linguagem técnica. Eu tenho que levar isso como um risco. Olha, diretor, o risco de ocorrer um problema aqui é de tal probabilidade, tal impacto. Quer correr o risco de perder 5 milhões de reais, de perder a estrutura logística da sua colheita? Esse é o diálogo. Se a gente levar, concordo contigo, um relatório técnico, certamente ele vai jogar de lado e vai seguir a vida. Não, isso é bobagem. Porque não agrega valor para ele. E vai te mandar Exato. embora. Exatamente. Inclusive, Ainda vai ficar com raiva, né? Gastei dinheiro com você, né? Inclusive com os usuários. Eu tenho praticado bastante na minha equipe agora. A gente baixa de fato mesmo a linguagem. A gente, Sim, exatamente. Falando, lembra daquele trequinho? Porque se eu disser que é um botão de ação, ele não vai saber. Então a gente tem baixado de verdade o nível da conversação o mais próximo da realidade, que ele entenda, do que tacar um monte de techniques, que senão vai ser mais um. Isso. Não, e no meu caso, o que eu faço? Eu trago um papo do risco, probabilidade e impacto. E na hora que eu falo do impacto, que eu falo de grana, aí ele, opa, a probabilidade de eu perder R$1 milhão é de 30%? Não. Vamos fazer alguma coisa. Muda a conversa, muda. Eu não levo o relatório de pentest para a diretoria, não, gente. Não levo. Eu levo o meu parecer. Não vai adiantar nada levar o relatório. Exato. O cara vai falar, o que é isso aí? Ele vai ficar com raiva de você. Beleza. Só para fechar, eu anotei aqui, e aí você falou relatório de teste, diretoria, a gente estava falando do board da empresa não ter a maturidade em segurança da informação, né? Infelizmente, infelizmente. É um cenário realidade. É um cenário que está mudando aos poucos, né? Inclusive o muito devagar. Devagarinho. Mas o Bacen, ele já até lançou uma nota que membro do conselho de administração, o ideal é que tenha alguém que seja um CISO, que tenha conhecimento de segurança da informação. É uma coisa que o mercado de governança já está se mexendo, mas concordo com você, passo de tartaruga manca. Passo tartaruga, verdade. Bom, desafios, práticas recomendadas para proteção de dados e privacidade. Bom, uma disciplina que está ganhando espaço, né, é governança e gestão de dados. Olha, isso daí realmente o pessoal entendeu a importância e hoje eu encontro com muita frequência o pessoal fazendo gestão e governança de dados. Graças a Deus, essa ficha caiu.
E o que a gente usa como principal referência para governança e gestão de dados? O DMBOK, né? O DMBOK, que é o guia da DAMA, que é a instituição, né, que trabalha essa governança e gestão de dados, e esse guia, o DMBOK, ele traz as boas práticas para a gente trabalhar governança e gestão de dados. Tem também uma referência mais simples de trabalhar, menor, que é o objetivo APO14 do COBIT 2019. Esse objetivo ele é muito bem feito, eu gosto muito de trabalhar com ele, e às vezes eu recomendo para começar os trabalhos, iniciar pelo APO14 do COBIT. Governança e gestão da privacidade. A LGPD, não vamos esquecer, é a lei. Está lá a lei. Só que eu preciso de um modelo de governança e gestão da privacidade. O modelo que eu considero mais completo, mais reconhecido internacionalmente, é o modelo do NIST, o NIST Privacy Framework. Está disponível no site do NIST, é gratuito e é um modelo que eu recomendo para trabalhar gestão da privacidade. Tá? Então, eu recomendo fortemente o NIST. Tem muita solução caseira. Normalmente, eu chego na empresa e eu pergunto, qual o seu modelo de gestão da privacidade? Ah, um modelo que a gente criou aqui, um modelo caseiro. Não, com todo respeito, né? O modelo caseiro ele foi elaborado a partir do entendimento da equipe, né? E, digamos assim, não foi trabalhado, elaborado com cuidado de um modelo internacional como esse. Eu sempre dou preferência a modelos internacionais, porque eles foram testados, avaliados, estão sendo usados no mundo todo. Tá? Então, procurem fugir de modelos caseiros. Terceirização. Terceirização é algo muito bom, muito importante. Olha, não tenho mão de obra suficiente, vou ter que fazer essa atividade com a equipe de fora, vou contratar essa atividade, né? É a maneira que a gente encontra para driblar a escassez de recursos. Por outro lado, essa terceirização traz muitos riscos, muitos riscos. Você está colocando gente externa, né, no ambiente da sua empresa, está trazendo soluções externas dentro da sua empresa, e você não tem muita garantia de como isso vai funcionar. Porque quando você contrata um terceiro, você não tem o direito de ir lá no terceiro fazer uma auditoria. Então, veja, você tem a sua segurança da informação bem implantada. Aí você se pergunta, como é que deve estar a segurança da informação nesse terceiro que eu contratei? Será que ele trabalha tão bem quanto eu? Ele protege os seus dados tão bem quanto eu? Porque se esse terceiro não tiver uma boa qualidade, ele vai criar o quê? Um caminho de ataque ao seu ambiente. Ele vai aumentar a superfície de ataque. Então, terceirização hoje, o pessoal está olhando com muita cautela, porque você está abrindo suas portas para gente que você, na verdade, não conhece. Não conhece. E tem aquela situação que alguns de vocês devem viver, né? Da chamada multiterceirização. Eu fui numa área de TI
numa Secretaria de Estado do Nordeste e ela tinha 4 terceirizadas. Só na área de TI, gente, 4 terceirizadas. E elas batendo cabeça, fazendo coisas que era do outro contrato. Olha, complicadíssimo. É o chamado multi-sourcing. Muito complicado. E isso não é incomum. Você vai encontrar isso com frequência. E outra coisa, terceirização versus parceria. O pessoal pode tomar seus cuidados com relação à terceirização, porque na terceirização você tem um contrato que te dá algum respaldo. Na parceria, não. A parceria é um convênio, é um acordo de interesses. Então, a parceria, a coisa é mais solta ainda. Olha que coisa interessante. Então, tem coisa pior que terceirização, parceria. Você vai inteiramente na confiança. Monitoramento, né? A gente vai ter que continuamente avaliar os 2 pratos da balança. Essa balança tem um prato desempenho e tem um prato conformidade. Se na minha organização eu dou uma grande importância à conformidade, eu vou sacrificar o desempenho. E vice-versa. Se eu der grande foco no desempenho, eu vou, de alguma maneira, sacrificar a conformidade. Então, o nosso trabalho é equilibrar os pratos dessa balança. Não adianta jogar o foco todo num prato. O outro vai sofrer e vai te dar dor de cabeça. E aqui nós temos a questão das empresas privadas versus órgãos públicos. Órgão público privilegia conformidade. Empresa privada privilegia desempenho. São mundos bem distintos. Bem distintos. Né? Porque o órgão público está preocupado em prestar um bom serviço para o cidadão. A empresa privada tem uma preocupação muito grande de ser lucrativa, de trazer dinheiro para os acionistas, os donos da empresa. E esse trabalho é um trabalho constante, né? Envolve um PDCA. Eu carrego no desempenho, depois eu vou lá, olho como é que está a conformidade, fico monitorando o risco regulatório, porque na hora que você começa a descumprir alguma coisa, por exemplo, da LGPD, você passa a correr o chamado risco regulatório. E se a ANPD der um pulinho aqui para fiscalizar? Qual o risco que eu corro? Muita empresa pequena fala para mim, Souza, eu não implantei a LGPD porque eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, é muito caro. É muito caro. Vou correr o risco. Enquanto não me acharem, vou tocar o barco. Então, ela está correndo o chamado risco regulatório. Isso acontece não só na área de TI, né? Você vê na parte de transporte, empresas grandes de transporte com veículos fora da conformidade de sustentabilidade, né? de mecanismos que garantam uma poluição menor do meio ambiente. Né? Então, essa questão de risco regulatório é geral. E a desculpa é essa, né? O custo é muito alto. E a gente tem um objetivo no COBIT específico para monitorar desempenho e conformidade. O objetivo MEA01. Inclusive, quando eu começo meus trabalhos de COBIT,
eu dou muita ênfase nesse objetivo. Porque a primeira coisa que eu preciso no ambiente é ter visibilidade. Eu tenho que enxergar o que está acontecendo. Eu tenho que enxergar qual é o meu desempenho hoje, qual é o desempenho da minha TI. E eu só vou conseguir fazer isso implantando processos adequados. Transformação digital. Aqui é o seguinte, né? Nós temos hoje tantas estrelas no céu quanto definições de transformação digital. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma definição na cabeça de transformação digital. Cabe tudo, né, gente? Eu já ouvi de tudo. Aqui eu já ouvi de tudo, né? E, basicamente, diga. Queria até pegar um gancho em relação ao que você falou sobre as dificuldades em fazer a gestão por processos, né? Isso é bem legal. A gente entendendo, né, essa necessidade, até já avisa aos demais, que nós também vamos ter um treinamento voltado para a gestão por processos. Porque Maravilha. A gente entende que isso aí faz parte muito, como é que eu posso dizer assim, afincado mesmo na gestão como geral, a necessidade das pessoas entenderem o processo, porque hoje aqui na Tec, a gente conversa muito com gestores, eu particularmente já conversei com vários, e a gente percebe que esses processos eles não são bem definidos, eles não são estruturados, e aí realmente a dificuldade do gestor conseguir falar de governança, gestão no geral, é bem difícil. Assim, também como a gente já fez um evento no passado falando de transformação digital, e a gente percebeu que muitas vezes a pessoa entende que transformação digital é migrar de RP, é colocar um CRM novo, é fazer alguma atividade voltada na TI, e aí é que entra o grande dificultador. E quando se pensa muito em TI, se esquece de falar de negócio, né? Verdade. Não, bem observado, né? É aquela questão, né? Às vezes falta o básico e o pessoal já quer pular para a transformação digital, né? Às vezes você tem que preparar um ambiente, dar uma certa maturidade para aí sim começar a pensar em transformação, né? Tá? Concordo. Bom, então, definições de transformação digital, tem de tudo aqui. E, basicamente, envolve a digitização de processos e serviços que eram manuais, que eram analógicos, né? E também trazendo outras questões. Por exemplo, exponencialidade. Quando você faz a transformação digital, você começa a trabalhar com público, uma quantidade de usuários muito maior, uma quantidade de serviços muito maior. Você passa a trabalhar em tempo real, com grande velocidade, informações trafegando para dentro e fora da empresa, né? E também a questão da interconectividade. Você passa a trabalhar com usuários que têm acesso ao sistema pelo celular, né? Então, você tem uma situação que muda radicalmente a maneira da empresa trabalhar. E é tudo novo, é tudo inovador. E essa inovação, gente, vamos lembrar, ela tem que ser gerenciada. Eu não posso inovar sem ter uma gestão de inovação. Caso contrário, os resultados podem não ser o que eu esperava. É muito importante trabalhar a gestão da inovação. Tá? E inovar está aqui, né? Não vamos esquecer. É fazer, errar e aprender. A gente vai errar, porque se é novo, a gente vai errar. Agora, a gente tem que estar preparado para errar rápido, né? E aprender rápido, corrigir rápido. Então, a questão da velocidade, tempo real, está sempre presente. Tá?
O framework de governança do Will and Ross, ele é muito famoso. Olha que interessante, o framework do pessoal do MIT. Você vê que a governança de TI, ó, é parte da governança corporativa. Ela está aqui dentro da governança corporativa. Aqui são as decisões-chave, né, desse modelo do Will and Ross. Né? Você precisa, nesse modelo, definir princípios da TI, arquitetura da TI, infraestrutura de TI, necessidades de negócio e investimentos e priorização de TI. Aqui, né, são os chamados arquétipos de governança. Né? Esse primeiro caso aqui, que ele chama de monarquia de negócio, é aquela empresa em que quem manda são as áreas de negócio. Agora, tem empresas que são a monarquia de TI. Aqui, quem manda é o pessoal da TI. Tá? E tem o duopólio. O duopólio é bem interessante. Aqui você tem um trabalho conjunto, um trabalho equilibrado entre negócio e TI. Tem empresas que trabalham de uma maneira federalizada, né, com unidades em todo o país, onde tem um equilíbrio grande dessas forças, desse jogo de poder. Né? Tem o feudalismo, que é quando você tem a predominância de algumas áreas de negócio, e tem a anarquia. A anarquia é muito comum em startup no seu começo. A startup, no seu começo, ela é bem solta, né? À medida que ela vai dando certo, ela começa a se organizar e a apresentar, começar a trazer alguns elementos de estruturação. Está aqui, ó, a matriz de arquétipos e aqui os arranjos, né, de poder. Então, aqui você vai organizar qual é a realidade da sua empresa. Tá? Aqui um resultado que foi obtido, né? Esse pessoal do MIT, eles fizeram muitos testes com esse modelo, né? Testes com muitas empresas, acho que foram, aqui ele fala, olha, 256 empresas. Tá? E aqui mostrando os resultados obtidos. Normas de governança de TI, o que a gente conhece bem, né? A famosa 38500, né? Que mostra o seu modelo. Olha o modelo da norma ISO, como é que é bacana. Aqui na parte de cima, nós temos a parte de governança. Né? Tá aqui, ó, avaliar, direcionar e monitorar. E na parte de baixo, a parte de gestão, interagindo com a parte de governança. Os princípios da norma, né? Os famosos princípios: responsabilidade, estratégia, aquisição, desempenho, conformidade. Pois não? Cara, só uma pergunta. O gerente, ele trabalha pro gestor de governança ou é vice-versa? Ah, boa pergunta. O gerente, o gestor, ele trabalha para a governança. Quem manda é a governança. Quem dá a direção é a governança. Ah, perfeito. Não tinha essa dúvida aí. Perfeito. Beleza, obrigado. Não, nada. Então, aqui os princípios: desempenho, conformidade, comportamento humano. Aqui ele deixa bem claro que tudo que a gente faz da governança de TI tem que atentar para o comportamento humano. Né? Aqui ele mostrando a implementação da governança de TI segundo a norma ISO 38501. Né? Você está continuamente revisando o seu modelo de governança. Tá? Então, gente, desculpe no final um pouco corrido, né? Porque é muita informação.
como eu falei para vocês, né? Muita informação, é um tema muito rico, né? Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, uma primeira apresentação do que é essa governança. Há tópicos aqui que dão um curso, né? Vamos falar aqui de regulatório de governança de TI. Isso dá um curso, né? Então, é muito material, né, que foi apresentado. Queria até pegar um gancho na pergunta do Daniel, Souza. Pois Assim, não? a gente da TEC, a gente fez um trabalho que para te ter uma ideia da dimensão, a gente conversou com 70 gestores aqui no estado. E a gente percebeu essa dúvida que o Daniel colocou, e eu vou pegar o gancho, Daniel, me permita usar a sua pergunta, porque assim, a nossa dúvida ela existe muito latente, por quê? Porque o termo é governança de TI, mas a governança de TI, quando a gente fala de governança, não é da seção de TI, e sim da TI para com a empresa. Então, Isso, a gente está falando de governança de TI da empresa, não do setor de perfeito. TI. Então, por isso que tem Isso, essa questão assim, pô, quem é que é o mais poderoso na história? É a governança ou é a gestão? Já que a gestão é que gere. Mas aí sim. entra no conceito de governança ter diretrizes, governança ter as normas, ter as práticas. Então, isso é muito bacana, porque a gente começa a sair da caixinha de que nós não fazemos TI por fazer TI, a gente faz TI para que o negócio seja impactado. Isso. Não, inclusive, a própria norma, ela tem um termo, né, que ela usa muito, que é o chamado corpo de governança. Esse corpo de governança pode ter o superintendente de TI, o gestor de TI, alguns superintendentes de negócio, diretor de TI. Esse corpo de governança é composto por uma equipe, né? E essa equipe é que toma as principais decisões com relação à governança. Tá? Então, é um comitê de alto nível. Alto nível. Só uma dúvida. Então, como se o mesmo gerente de TI, fazendo parte do corpo de governança, não é que ele recebe ordens do corpo de governança, ele simplesmente segue as normas aplicadas por esse corpo de governança no qual teve um consenso para serem criadas, é isso, né? Isso, Entendi. exatamente. A boa prática é consenso. Então, o Não gerente ele adianta. pode fazer parte do corpo de governança. Pode. Ele simplesmente precisa se adequar às regras criadas por esse corpo em Isso. conjunto. Não, e Entendi. outra Na prática, coisa. a gente percebe, né, Souza? Pois não. Sempre tem o maior nível de TI incluso no comitê. Porque não faz sentido você debater TI sem ter alguém ali que entenda. Mas é Perfeito. muito mais prioritário e necessário realmente o pessoal de alto escalão, e aí a gente vai entrar no negócio, o pessoal de finanças, o pessoal de controladoria, porque as diretrizes que vão ser traçadas naquele comitê, a TI vai tocar o barco, vai seguir com a estratégia, só que quem vai receber, vamos dizer assim, o ônus, né, a execução daquilo são as áreas de negócio. Porque a TI vai começar a mexer no vespeiro, e se não estiver bem respaldado por esse comitê e pelas pessoas envolvidas, vai ser aquela velha e antiga TI tradicional que fica fazendo quebra de braço. Perfeito. Agora, Vitor, completando, né, o que você perguntou, a gente precisa selecionar muito bem o gestor de TI que a gente quer convidar para participar do comitê, do corpo de governança. Tem que ser uma pessoa com perfil adequado. Não pode ser um profissional que está preocupado exclusivamente com a operação. Tem que ser um profissional estudioso, com a visão maior de gestão, de governança, que conheça já alguns modelos. Esse é o perfil adequado. Entendi. Um que tem uma visão geral da empresa, né? Que tenha conhecimento completo da empresa para poder ser certo ali na hora de participar. Isso. Entendi. E que seja um estudioso, né? Uma pessoa que está Sim. estudando, procurando, né, melhorar seu perfil profissional. Tá? Ô, Souza, Pois não. tem mais uma pergunta aí. Na sua apresentação, em um momento você comentou sobre ITIL e COBOL, né?
Isso. Qual que é a diferença, cara? Assim, eu sempre tive uma dúvida a diferença desses framework. Olha, essa distinção sempre foi muito clara. COBIT, ele trata de governança e gestão de TI. A biblioteca AITO trata de gerenciamento de serviço de TI. O foco dela é gerenciamento de serviço de TI. Inclusive, a própria versão AITO, a versão 4, que é a mais moderna, ela continua com essa pegada. Ela tem uma coisinha ou outra de governança de TI, mas é muito pouco. Não se compara a um COBIT. A biblioteca Souza, AITO, pois não. eu vi uma palestra uma vez que eu vi uma definição esclarecer muito, eu queria até pedir teu ponto de vista. Uma vez me falaram, nessa palestra falaram bem assim, o COBIT, ele te mostra o que tem que fazer, no sentido amplo da gestão e governança. E o AITO, ele te ensina como fazer, te dá o ensinamento da operação. O que tu acha dessa afirmação? Não, ela está correta quando você fala de gerenciamento de serviço de TI. A biblioteca AITO me mostra como gerenciar serviço de TI. Quer fazer uma gestão de mudanças no seu ambiente de TI, na infraestrutura bem feita, a biblioteca AITO te mostra como. O COBIT te mostra quais são os requisitos que você tem que atender. A biblioteca AITO não, faz assim, faz assado, monta um processo dessa e daquela maneira. Mas o escopo da biblioteca AITO se resume a serviço de TI. Ela é bem focada em serviço de TI. O COBIT tem uma abrangência muito maior, muito maior. Só uma dúvida, rapidinho, Souza. Mas eu, ao aplicar a governança me baseando pelo COBOL, posso consultar a biblioteca AITO para as atividades tranquilamente, né, de gerenciamento. Isso. Não, inclusive, um dos domínios do COBIT é o domínio DSS. Isso, O exato. domínio entregar, prestar suporte, prestar serviço. Esse domínio DSS, ele tem uns 4 objetivos que são diretamente relacionados ao AITO. Os Isso, 4 exato. objetivos. Então, Veio agora na tranquilo. cabeça. Isso. Obrigado. Né? DSS 02, gestão de incidentes e requisito de serviço. Né? DSS 03, gestão de problemas. Se você pega o objetivo DSS 03 para dar uma olhada, você vai achar que está lendo a biblioteca AITO. Está lá. Gerenciamento de problemas. Né? Então, o COBIT tem uma seção para tratar desses processos de gerenciamento de serviço. Né? Agora, última pergunta. Agora, a questão de certificação. Qual que o senhor recomenda fazer primeiro? A COBOL? Olha, para você ter uma visão geral da área, eu recomendo o COBIT. Mas se você falar para mim, Souza, eu trabalho na infraestrutura, direto na infraestrutura, cuido de servidor, cuido dos sistemas operacionais, aí eu recomendo a biblioteca AITO. Mas se você não trabalha diretamente na infraestrutura, eu recomendo o COBIT. Entendi. Beleza, obrigado. A conversa tá boa, hein, Souza? Opa, não, valeu, eu gostei. A galera vai fundo, o pessoal tem muitas dúvidas, como eu tinha te comentado, né? E é bacana, porque, assim, uma visão de fora, de uma pessoa que já implantou em várias empresas, isso é muito bacana. Não, mais alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Senão, a gente vai encerrando por hoje. Daqui a 15 dias, se não me falha a memória, tem a nossa segunda rodada, né? Isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Eu gostaria de complementar, né, quando o Souza estava falando ali sobre a questão do profissional de governança, né, eu acho que também um dos principais pontos que
profissional de governança tem que ter, além de saber como conversar e como levar, né, essas sugestões para a gestão, é a comunicação, né? A gente falou antes também sobre a questão de ter isso de forma não tão técnica para o nosso diretor, nosso C-level. Então, a questão da comunicação, acho que ela é a principal, assim, saber se comunicar é primordial, assim, nessa função do analista de governança, né? Gostei, Lucas. Concordo 100% contigo. Comunicação é número 1. E a gente da TI, nós somos ruinzinhos de comunicação, né? Muito ruim, muito ruim. Eu vi uma palestra também que o cara falava assim, sabe o que tu faz para saber se tu está preparado para apresentar para o teu diretor a tua proposta? Apresenta para o teu cônjuge, se ele não for da área de TI, entender, é porque está na hora certa de tu apresentar para o teu diretor, porque senão, se ela fizer cara de tacho e não entender, desiste, porque o teu diretor também não vai entender. E aí, realmente, eu aprendi isso na prática, porque realmente tinha muita essa dificuldade. Eu falava com a minha diretora, ela me olhava assim, tipo assim, o que esse cara tá falando? Ele tá querendo bem me enrolar aqui com esse monte de termos em inglês. Ela falava assim, Wesley, nada de inglês. Começa de novo, para de falar inglês e vamos no português. Aí eu falei, vixe, ela tá achando que eu tô enrolando ela. E aí, realmente, quando eu comecei a usar essa tática de tentar falar realmente de uma forma que qualquer pessoa que não fosse da área entendesse, eu consegui ter um pouco mais de sucesso. Perfeito. Bom, gente, essa foi a primeira atividade da nossa parceria, a ATEC com a SZ Neto Consultoria. E, gente, vamos interagir, vamos ver o que é que vocês acham que seriam os próximos passos dessa atividade. Uma ideia que eu tive a partir desse papo aqui, Wesley, que a gente pode pensar depois, seria um curso preparatório para o exame COBIT 2019 Foundation, né? A gente oferecer para o pessoal da associação um curso desses, tá? Vamos pensar sobre isso. E, gente, interajam com o Wesley, vejam o que é que vocês estão precisando, como é que a gente pode apoiar e como é que a gente pode fazer isso avançar. Bom, agradecer muito a atenção de vocês, o interesse, tá? Foi um prazer trocar informações, trocar experiências com vocês e agradecer ao Wesley por essa oportunidade. Obrigado, amigo. Imagina, Souza, eu estou dirigindo aqui, mas vou abrir a câmera aqui e agradecer. Até, gente, fazer um jabá aqui do Souza, não é a proposta, mas vocês sabem que eu sou muito transparente em relação a isso. O Souza também faz consultoria, tá? Então, se vocês precisarem de alguma informação, estou no momento certo lá na minha empresa e gostaria de fazer uma consultoria, ver como é que a gente pode fazer um planejamento. O Souza, vocês já acabaram de ver o nível de conhecimento que ele tem. E essa calma que ele fala, essa tranquilidade que ele fala, aí ajuda mais ainda a convencer o diretor, né? Então, a gente, como eu vi falando nos nossos grupos, né? Para quem é do grupo da TEC, né? A gente precisa realmente melhorar, elevar a régua, né? A gente tem um tema aqui, Souza, que é subir essa régua. E você veio apoiar muito bem. Então, assim, está com interesse de saber um pouco mais, o Souza tem a consultoria dele, ele tem essa parceria com a gente também da TEC, então também pode ajudar muito nisso aí. Souza, obrigado de verdade, está sendo muito bom. Eu tenho certeza que as expectativas dos próximos vão ser maiores ainda. A galera já está ansioso para a próxima palestra. Beleza. Será que dá para a gente tirar uma foto aí para registrar, gente? Quem puder abrir a câmera? O Gabriel quer falar? Pode falar, Gabriel. Gabriel, deixa eu te falar. Luiz, consegue fazer o print nosso aí, Luiz? Consigo, peraí. Por favor. Tranquilo, Gabriel. Vamos registrar aí para a gente deixar no marco da TEC aí esse momento único. Vou confessar que já vinha esperando esse momento há muito tempo, eu já vinha paquerando o Souza há algum tempo, ele falou, calma que eu vou conseguir a agenda para ti. E aí a gente conseguiu. Só para vocês terem uma ideia, a gente reservou com ele ano passado, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que a gente já vinha esperando esse momento.
Bora lá. Tô contigo, Luiz. Um, dois, dois, três e... Foi. Beleza. Gente, muito obrigado. Boa noite a Obrigado, todos gente. e até a próxima. Boa Valeu. noite. Valeu, boa Obrigado. noite. Obrigado.